Bom dia, bom dia! E nós estamos começando mais um Gotas de Sabedoria Provérbios, como você nunca viu. Então, se você tem vazio existencial, sofre com questões financeiras, tem ansiedade constante, tem dificuldade nos seus relacionamentos, aquele aperto no peito, Gotas de Sabedoria para você. Você vai entender Provérbios de um jeito diferente, que vai explodir a sua mente. Então vem cá comigo, porque nós vamos começar o capítulo 2 de Provérbios. Ontem nós falamos por que ler Provérbios, qual a importância de ler Provérbios. Se você não viu a live de ontem, tá no meu perfil. Essa é a segunda live e nós vamos até o dia 31 de agosto, todos os dias às 6 horas da manhã. E vale muito a pena você tirar esse momento para você abrir a sua mente e se aprofundar no nosso manual de vida. Então vamos lá. Provérbios 2, 2. Prestando ouvido à sabedoria, inclinando o coração à vitória, seja bem-vinda. Inclinando teu coração ao entendimento, se invocares o discernimento e chamares a inteligência, se buscares como prata e a procurares como tesouro, então compreenderás o respeito de Deus. Olha isso. Na minha Bíblia está escrito o temor a Javé. Mas eu já vou contar para vocês o problema dessa palavra temor, tá? Então, o que está falando aqui? Quando você presta ouvido, ou seja, presta atenção. Prestar atenção é uma coisa de maneira consciente. Inclina o coração, ou seja, está humilde a buscar a sabedoria. Quando você chama o discernimento, o que é discernimento? É clareza. E busca, ou seja, todo mundo vive uma busca desenfreada por dinheiro. Oi, José, seja bem-vindo. Então, eu busco muito dinheiro, você busca muito dinheiro. Isso é importante para mim, é para você, por quê? Porque quanto mais dinheiro, mais sonhos eu consigo realizar, mais uma qualidade de vida eu consigo ter, dar para meus filhos, para minha família. Então, o que acontece? Em Provérbios também fala de dinheiro. Oi, Vilde, seja bem-vindo. Se você tem dificuldade financeira, Provérbios vai te ajudar, vai te auxiliar. Ana Paula, mas Provérbios vai falar como lidar com o meu dinheiro, como investir? Vai falar. Só você estar comigo nesses 31 dias que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, olha só, se você buscar sabedoria, oi Vivi, que bom te ver por aqui. Assim como você busca prata e procurares como um tesouro. Quando se imagina se quando você era criança e vocês brincavam de caça ao tesouro, você ficava sempre de olhos e ouvidos atentos para você encontrar algo mais precioso. Você não ficava distraída, você estava disposta a encontrar aquele tesouro. Então, na nossa vida, nós temos que buscar a sabedoria, assim como quando a gente era criança buscava o tesouro. Sabe aquela brincadeira de caça ao tesouro? Então, o que acontece? Você precisa querer achar sabedoria. Porque muitas vezes a gente vive a vida no automático sem estar atento aonde vai estar o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Então, você precisa prestar atenção. Esse versículo está dizendo isso. Preste atenção, esteja disposto a encontrar a sabedoria na sua vida. Não viva no automático. Então, você precisa procurar o saber, que ontem eu falei para vocês, o que é sabedoria? Sabor de viver. E as pessoas hoje não têm saboreado os dias. As pessoas hoje têm sofrido tanto. Eu não sei se é hoje, né? Eu vou falar do que eu vejo, porque acho que antigamente também o sofrimento era o mesmo ou ainda maior. Mas hoje em dia, você olha para as pessoas estão com cara de cansadas. Elas andam na rua como se fosse um zumbi, sabe? Todo mundo cheio de olheira. Tudo bem, acabou de levantar, a gente tem uma olheirinha, mas aquelas olheiras pretas, sabe, ao longo do dia. Então a gente precisa entender por que a gente está nesse cansaço. E não é normal. Existe o cansaço espiritual, o cansaço mental e o cansaço físico. São cansaços diferentes. E esse cansaço físico, você deita, descansa, você está revigorada. Esse é assim, fácil de resolver. Mas o cansaço emocional e o cansaço espiritual, esse é o que aparece, esse abatimento, entendeu? Opa, desculpa gente, eu chutei aqui.
Esse é o que te deixa com esse aspecto realmente de zumbi. E olha o que fala aqui, ó. Então compreenderás o temor de Javé. Só trazendo aqui para vocês a palavra temor. Deixa eu te explicar. O seu cérebro, a sua mente, na verdade, né? Porque cérebro é uma função neurológica. Oi, Furtadinho, estúdio, Elaine, sejam bem-vindos. Estamos no segundo dia de Provérbios e vai valer muito a pena. A sua mente não consegue diferenciar a palavra temor de medo. Eu sei que quando nós vemos na igreja ou na Bíblia a palavra temor, nós entendemos que é uma reverência a Deus, é um respeito máximo, é um respeito sublime, mais do que tudo. É colocar Deus lá em cima. Só que as pessoas ansiosas, depressivas, eu vou falar mais para esse público, mas para todo mundo tem a mesma mente, não entende quando eu falo isso. Porque tudo aquilo que eu temo, ou seja, tudo aquilo que eu tenho medo, eu me afasto para garantir a minha sobrevivência. Se eu vejo uma cobra, eu não sei se essa cobra é venenosa ou não. Qual que é o meu primeiro instinto? É sair de perto, porque essa cobra pode me dar um bote e me matar. Então, na Bíblia, gente, vocês sabem que a Bíblia foi traduzida muitas vezes e muda o sentido. A gente, por ter uma inteligência, a gente compreende. Só que nessas traduções foram colocadas palavras, muitas vezes de maneira intencional, outras vezes talvez nem tanto. E essas palavras, elas nos fazem mal. Então, quando você lê temor, e eu tô te falando isso aqui para você riscar essa palavra da sua vida. O que o seu cérebro inconscientemente faz? O que o seu cérebro primitivo faz? O seu cérebro é dividido em várias partes e nós temos uma parte que é a parte da sobrevivência. É o seu cérebro reptiliano. O que ele faz? Opa, eu tenho temor de Deus, eu vou me afastar. Eu sei que na sua consciência você entende o respeito máximo, a reverência a Deus. Mas o seu inconsciente, que é o que rege a sua vida, a sua consciência não rege a sua vida. Você tem problemas financeiros pelo seu inconsciente, você tem dependência emocional pelo seu inconsciente, você tem gatilhos de explosão pelo seu inconsciente, crise de ansiedade pelo seu inconsciente, depressão pelo seu inconsciente. Então, o que o seu inconsciente faz quando você ouve a palavra temor? Te afasta. E você busca a Deus, você busca a sabedoria de maneira consciente, que é só 5% do seu cérebro. Mas o seu inconsciente vai te afastar. Então, quando você for à sua igreja, ou quando você ler a Bíblia, e alguém falar temor, você automaticamente faz essa configuração do seu cérebro. Peraí, não é ter medo de Deus. É uma reverência máxima, é um respeito profundo. Gente, se está fazendo sentido, compartilhe essa live aqui com outras pessoas, porque é o nosso segundo dia de Provérbios e vai transformar a sua vida. E não seja egoísta. Ajude a transformar a vida de outras pessoas também. Então, seja bem-vinda, Tatiana, Thaís Sássaro, né? Araújo, Thaís Araújo, oh meu Deus. Então, fica comigo. Todas as vezes que você ouvir a palavra temor, você vai colocar o quê? Respeito máximo ao Senhor. Vai por mim, porque você está tendo crise de ansiedade sem saber os motivos. E um dos gatilhos que te afasta de Deus e que te faz sentir insegura e que te faz sentir medo o tempo todo é essa pequena palavrinha que significa medo, pavor. Seu cérebro, a sua mente não entende isso. Quando você buscar a sabedoria, então você compreenderá o que é a verdadeira reverência a Deus, o respeito máximo a Deus. Encontrarás olha, você vai entender o que é respeito a Deus e você vai encontrar o conhecimento de Deus. Você sabia que na Bíblia, lá em Gênesis, existe 2 árvores? A igreja não fala isso. Ou pelo menos eu nunca ouvi, tá tudo bem. Mas existe sabedoria sabedoria. Existe a árvore do conhecimento. Existe a árvore da vida.
São duas árvores diferentes. A árvore do conhecimento e a árvore da vida. A árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do bem e do mal foi aonde contaram pra gente aquela história que Adão e Eva comeram o fruto proibido. Que dizem ser a maçã, mas não era a maçã, tá, gente? Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi a árvore onde o ser humano foi tentado, onde o ser humano se perdeu. E aqui, quando o ser humano comeu esse fruto, o que a cobra disse para Eva? Vai lá, que se você comer desse fruto, você vai ficar igual a Deus. Você vai ter conhecimento como Deus. Precisava ter comido o fruto do proibido? Não. Porque você vai encontrar, gente, Provérbios 2:4 vai te falar. Assim como você busca o ouro e a prata, como você busca as riquezas desse mundo, se você estiver atento a buscar a riqueza do alto, que é a sabedoria, você encontrará o conhecimento de Deus. A árvore do bem e do mal nos dava o conhecimento de Deus. Só que Deus falou assim, olha, ser humano, vocês ainda não estão na hora de conhecer toda a profundidade da vida. Você ainda não pode comer desse fruto, você vai comer de tudo menos esse. E aí a serpente foi tentar Eva. Vai lá, come, vai descobrir. Se Eva tivesse buscado a sabedoria de Deus, ela não precisaria ter comido o fruto. Ela teria acesso. Vocês estão entendendo? E falta sabedoria no seu relacionamento, na sua casa, na criação dos seus filhos. Gente, já é notório de todo mundo, nós vamos ler o livro 31 de Provérbios mais. Está escrito em todo o canto da Bíblia. A mulher sábia edifica sua casa. Eu não quero aqui colocar o peso dos relacionamentos só na mulher. Mas a mulher é a estrutura principal de um lar. Se o seu relacionamento não deu certo, eu sei que o homem tem a parte dele, mas faltou sabedoria em conduzir. A estrutura neurológica de um homem é completamente oposta de uma mulher. Se o seu filho está acima do peso, quem põe o arroz com feijão no prato para ele é você. Quem oferece uma fruta para o seu filho é você. Se a sua casa é caótica, a mulher que traz a paz, não o homem. Quando Deus criou a mente do homem, criou a mente da mulher, ele criou de maneira diferente. Assim como a estrutura física de uma mulher e a estrutura física de um homem, Deus criou de maneira diferente, porque é complementar. Não é a mesma coisa. E aí esse mundo fica dizendo para a mulher que ela precisa ser igual ao homem. Que idiotice! A mulher é N vezes superior ao homem. Intelectualmente falando, emocionalmente falando. A única debilidade da mulher, digamos assim, é física. E nunca na vida uma mulher será forte como um homem. Ah, mas eu conheço uma mulher que luta, boxe, MMA e é muito mais forte que meu marido, que meu filho. Deixa eu te explicar. Ela treinou o corpo dela. A mulher, apesar de ser mais fraca biologicamente que um homem, a mulher também tem força. O nosso corpo físico, ele tem força porque a mulher precisa proteger a prole, o seu filho. Então, se o homem sai para caçar, se o homem sai para trabalhar, gente, isso é bíblico, tá? Eu não estou inventando, não é teoria do relativismo, da evolução, não é teoria de feminismo, machismo, não. Eu estou te falando algo bíblico de base científica, tá? Então a mulher, o homem sai para caçar. O que é sair para caçar? Sai para trabalhar. E a mulher cuida das crias, dos filhos.
Então, quando o homem sai, isso é biologicamente falando, instinto, quando o homem sai para buscar a providência, a mulher também tem que estar ali atenta a proteger a sua cria, os seus filhos. Provérbios vai falar disso lá na frente. Estou só dando uma adiantada aqui. Então, o que acontece? Apesar da mulher ser mais frágil do que o homem, ela também é muito forte fisicamente falando. Então, imagina que você pega dois adultos de 30 anos, um homem e uma mulher, e você dá a mesma condição física para eles, o mesmo treinamento, que seja boxe, karatê. E os dois eram sedentários, e os dois nunca lutaram na vida, sempre estiveram deitados, assistindo Netflix e comendo porcaria. Quando você coloca uma mulher e um homem nas mesmas condições de 30 anos e dá o mesmo treinamento, você vai ver que a força deles vão desenvolver de maneira diferente. A mulher vai desenvolver resistência, a mulher vai desenvolver força e habilidades. E ela vai ficar muito forte, ela vai dar porrada. Só que a força desse mesmo homem de 30 anos, ela é diferente. Oi, Naldo, Helena, Maurício, sejam bem-vindos. Você está me entendendo o que eu estou falando? Provérbios está te contando isso e vai te contar e você não entende. Por quê? Porque a estrutura, a casca de um homem é diferente da casca de uma mulher. Isso não significa que a mulher é menos forte. Só que ela é mais delicada, porque a mulher não foi feita para dar porrada. A mulher não foi feita para sair à caça. Não, isso é função de um homem. A função da mulher é outra. Então, a gente se perdeu aqui nessa história, né? Mas o que acontece? Encontrarás conhecimento de Deus se você buscar a sabedoria. Mas a mulher, por si só, já tem a sabedoria instinta, que é um pouco diferente do homem. O homem também tem uma sabedoria, mas é diferente. Então, naquela época lá, Eva foi comer o tal fruto proibido. Por quê? Porque foi tentada. Mas ninguém precisa comer do fruto proibido. E nós vivemos comendo esse fruto aí o dia inteiro. Se você apenas buscar a sabedoria do alto, como você busca o ouro e a prata, você terá o conhecimento de Deus. Que está lá naquela árvore, uma daquelas duas árvores que eu te disse. Abre Gênesis e leia. Está lá no primeiro e segundo capítulo. Está falando de duas árvores. Ah, mas eu nunca vi isso, a igreja nunca falou. Abre a Bíblia e lê. Não estou te falando bobagem. Lê a Bíblia que você vai ver a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento. Se o ser humano tivesse tocado na árvore da vida, não existia mais vida. Porque ali o ser humano se tornaria imortal. E antes que o ser humano se tornasse imortal, Deus tirou ele do paraíso. Então, ler Bíblia é importante. Mas você precisa abrir os olhos e o ouvido e principalmente o coração. Mente e coração. Você, quando busca sabedoria de maneira consciente e atenta, assim como você busca o tesouro da vida, como você busca o carro, o apartamento, a sua casa, você tem o quê? A sabedoria. Porque, olha só isso aqui. Porque é Deus quem dá a sabedoria. Quem dá a sabedoria para a mulher insensata? Para o homem insensato, ignorante? Quem dá a sabedoria é Deus. Então, nós precisamos buscar a sabedoria. Ou seja, você vai na igreja. Você vai na igreja buscando realmente a sabedoria? Ou você vai ali no... deixa eu ir porque eu sempre fui aos domingos. Porque é um ritual de família. Você nem sabe por que você vai à igreja. Você vai no automático. Mas quando você se coloca atenta, peraí, deixa eu procurar isso aqui. Ali você começa a ver as coisas numa nova visão, num novo patamar de profundidade. Porque é Deus quem dá a sabedoria. Tá faltando sabedoria nas casas, nos relacionamentos, nas finanças. Quem dá sabedoria? Deus. Um coração amargurado falta sabedoria. Da sua boca provém, ou seja, é providencial a ciência e a inteligência. Você sabia que a ciência é como fazer as coisas? É exatamente isso.
Tá fazendo sentido, gente? Coloca aqui pra mim um foguinho. Abre o cérebro aí. Então, a ciência é como fazer as coisas. Observa como cientistas, quando eles pesquisam e descobrem alguma coisa diferente, eles te trazem o como. Como tratar uma doença, como criar uma tecnologia nova, como desenvolver um software, como colocar uma lâmpada incandescente. É isso que a ciência traz, é o como fazer. Como criar o meu filho? Qual é a ciência de criar um filho? Dentro dos princípios da igreja, dentro dos princípios da moralidade humana. E não esses filhos superficiais e idiotas que estão se torturando o tempo inteiro. Não, isso não é hoje, é a vida inteira, gente. O que mais falta na juventude é a sabedoria. Quanta ignorância. E eu tenho certeza que você também foi um adolescente. Talvez não tão ignorante quanto eu. Mas eu tenho certeza que você poderia ter evitado muito sofrimento desnecessário a você e a sua família, se você não fosse tão ignorante. Mas, né, a gente não, os pais ali não têm a ciência de como educar esses filhos. E aos homens retos, Deus vai dar a sabedoria, porque da boca de Deus vem a ciência, a boca de Deus é a Bíblia, tá, gente? E aos homens retos, o que é aos homens retos? Aos homens de coração íntegro. Não é aos homens que vai à igreja. Aos homens de coração inocente e puro. Reserva, olha isso aqui. Eu sei que você tem dificuldade financeira. Eu sei que você quer ficar muito rica. E tá tudo bem, porque Deus te prometeu a riqueza. Tá escrito aqui, E aos homens retos reserva a prosperidade. Ana Paula, o que é prosperidade? É dinheiro? Também. Prosperidade no seu relacionamento ferrado, no seu relacionamento tóxico, prosperidade nas suas amizades, prosperidade profissional, prosperidade espiritual, prosperidade financeira, meu amor. Deus não falou assim, olha, eu vou te dar prosperidade só no seu casamento, mas você vai ser pobre, fudido, ferrado e mal pago. Deus não te falou isso. Ele te prometeu prosperidade abundante em todas as 12 áreas da sua vida. A nossa vida foi dividida em algumas áreas. E ele te prometeu em todas elas. Tá me entendendo? Então, não fica você aí perdido, pensando que você tem que ser pobre, porque quem for pobre herdará o reino do céu. Deus é o dono do ouro e da prata. Você é filho e filha dele. E você tem direito de herdar o ouro e a prata também. E aqui na Bíblia fala muitas vezes sobre dinheiro. A palavra mais citada na Bíblia é dinheiro. E você acha bom ser pobre. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu sou pobre, mas sou honesto. Que crença miserável foi essa instalada na minha cabeça e na sua? Não, eu sou limpa, honesta e rica, graças a Deus. Porque é só através da graça dele que nós podemos prosperar. Não estou dizendo ter muito dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro e não é próspero, né, gente? É mais escasso do que o pobre, mas tudo bem. Então, olha só, você vai ter o quê? Conhecimento, sabedoria, ciência, que é inteligência, né? A ciência e a inteligência, na verdade, são coisas diferentes, e ainda prosperidade. Que coisa maravilhosa! Você não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem ciência, não tem inteligência e não tem prosperidade, porque você não buscou a sabedoria divina, que é a sabedoria do alto. Nós temos duas sabedorias, na horizontal e na vertical. E nós precisamos entender que a sabedoria horizontal é a sabedoria terrena, é uma sabedoria pobre, mas a sabedoria vertical, a sabedoria divina, essa te traz o que você tanto busca. A paz do seu coração, tá me entendendo? Agora a gente vai lá pro versículo 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração. Espera que eu tô virando o rosto aqui. Porque a sabedoria entrará no seu coração. Entrará quando? Quando você buscar. Por que você trabalha? Sério. Você trabalha? Não, eu sei que tem gente que ama, idolatra o trabalho, mas assim, se eu te falar, tem 1 milhão na sua conta, 2 milhões, 10 milhões, será? Nunca te faltará dinheiro. Você tem dinheiro para fazer o que você sempre quis fazer. Viajar, ficar nos hotéis mais luxuosos, comprar uma casa extraordinariamente luxuosa, gigantesca, com piscina, sei lá,
área de lazer, quadra, churrasqueira. Você tem o carro importado do ano, você pode trocar de carro todo ano. Sério, se eu te falasse que teria uma fonte inesgotável de dinheiro, você iria trabalhar? De verdade? A maioria das pessoas diriam que não. Ou talvez você estaria trabalhando como você trabalha hoje? A maioria diria que não. Por quê? Você não trabalha porque você... Ai, eu idolatro o meu trabalho, eu amo o meu trabalho. Sem o meu trabalho eu não respiro, não. Você trabalha porque você quer ter o retorno financeiro, porque o retorno financeiro te permite viver todas essas coisas. Então, por que nós trabalhamos? Porque nós queremos ter dinheiro. Então, a nossa busca incessante é por dinheiro, porque o dinheiro nos dá liberdade, porque o dinheiro nos dá qualidade de vida, porque o dinheiro nos dá uma condição melhor. Você entende? Você não quer o dinheiro propriamente, você quer o que o dinheiro te proporciona. Então, o que está dizendo aqui? Porque a sabedoria entrará no teu coração. E aí, quando você tem a sabedoria, você conquista todas essas coisas. A gente pensa que dinheiro traz felicidade, mas não. Pelo contrário, felicidade nem é divina. Felicidade nem é de Deus. E olha isso aqui, olha a próxima frase. Porque a sabedoria vai entrar no seu coração e o conhecimento alegrará a tua alma. Meu amor, meu alecrim dourado. Uma pessoa angustiada. Gente, compartilha essa live que tá fazendo sentido, eu sei que tá. Uma pessoa ansiosa, ela não tem alegria no viver. Ela não tem sabor nos dias dela. A pessoa depressiva já perdeu a alegria de ver. Tudo tá ruim pra ela. Ela só enxerga as dores. Quando você está endividada, e eu sei que é difícil, quando você deve 10 mil, 20 mil, 1 milhão de reais, como você vai ter a paz, como você vai ter alegria na alma? Escuta, se você tá vendo meus cortes aí no Instagram, tá falando de felicidade. Você vai se espantar se você for uma pessoa esperta, porque felicidade, Deus me revelou, não é dele. Felicidade não vem de Deus, mas a alegria vem de Deus. São coisas diferentes. A alegria é aquela tranquilidade, é aquela energia, aquela disposição de viver que está faltando. É aquele sabor no viver, é aquela empolgação. Cara, eu vou pro meu trabalho, eu tenho um marido, eu tenho uma casa. Isso é alegria. É esse entusiasmo que a ansiedade nos rouba. Então, quando você busca sabedoria, vai entrar no seu coração. O conhecimento alegrará a tua alma e a reflexão te guardará. Ou seja, sabe esse negócio de agir por impulso? Quem nunca na vida? Mas não tem aquilo que precisa, o mais importante. A reflexão te guardará, vai te proteger. Você não vai fazer burrada. E a inteligência velará sobre ti, sobre a sua casa, a sua família. Ah, não tem manual de como cuidar de filhos? Tem sim. Tem manual de como criar o filho? Ah, não tem manual para relacionamento? Tem. Não tem manual de investimentos? Tem. Agora, você entender esse manual é outra coisa, mas tem. E por que a gente não entende com tanta clareza? Porque o nosso coração está perturbado. O nosso coração está angustiado. Nós temos focado em coisas erradas. Gente, eu não estou dizendo que você não pode, não deve sonhar com todas as riquezas e todos os luxos. Eu não estou dizendo que você não deve e não pode trabalhar e você não tem que ter amor pelo seu trabalho. Não é isso. Estou dizendo que você tem que buscar todas essas coisas com uma intenção diferente, com um coração diferente. Porque você tem direito de viver todas as riquezas da vida, todos os seus sonhos, porque foi uma promessa de Deus para você. Tá no seu coração porque Deus te deu essa vontade e esse desejo. Só que o que tá dentro do seu coração tá te levando para caminhos de sofrimento. O que tá na sua mente, a preocupação na sua mente, tá te fazendo sofrer. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, por que a sabedoria, aqui tá falando, né?
vai velar, a reflexão vai guardar a minha vida. Porque quem nunca... Ontem eu estava numa reunião com as meninas, né? E elas estavam falando assim, uma delas, ai, gente, bate pessoas na minha porta e conta tanta mentira pra mim, fala que tá passando dificuldade, eu choro de dó e vou lá e pego dinheiro e dou pra pessoa. E depois ela descobre que essas pessoas que mentem pra ela, que tá passando fome, ela descobriu, na verdade, são pessoas que não estavam passando por essa necessidade. São pessoas maldosas que vai lá e usa da bondade do ser humano. As pessoas te enganam porque você não tem o quê? Sabedoria. Você não tem inteligência. Eu tô falando de uma situação que foi citada ontem financeira. Mas quantas vezes nós somos enganados pelos nossos namorados, namoradas, amigos, sócios? Quantas vezes as pessoas nos enganam? Quantas vezes as pessoas mentem e a gente acredita piamente? Gente, eu sou uma dessa. Eu sou a pessoa mais tonta. Se você me falar... Só que de um tempo pra cá, eu tenho pedido a Deus discernimento e clareza para ver o real, o coração da pessoa. Se eu tivesse isso aqui lá quando eu comecei a namorar, quanta dor seria evitada para mim e para os meus? Porque quando você sofre, a pessoa que te ama, seu pai e sua mãe também sofrem. Eu não estou dizendo que eu não teria relacionamentos, dificuldade nos relacionamentos, conflitos. Só estou dizendo que talvez eu perceberia quando mentiram para mim, quando me traíram, e eu não arrastaria isso na minha vida. Só estou dizendo que eu não desenvolveria uma dependência emocional. Sim, como provavelmente você também desenvolveu isso. Você não se colocaria em situações onde você seria humilhada, humilhado. Você não se colocaria em situações onde o seu amigo zombaria de você. E que amigo, né, gente? Por quê? Porque a reflexão te guardará quando você busca sabedoria. Para te afastar do caminho do homem que fala coisas perversas, que fala mentira, que faz fofoca, que te engana. Então, por que nós temos que buscar essa sabedoria de maneira consciente? Para adquirir tudo isso, o conhecimento, a ciência de como viver, para sair do homem perverso. Gente, porque a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra é o ser humano. Mas também a única coisa que pode ferir o seu coração é o ser humano. Tá me entendendo? Então, com isso, nós vamos finalizar o capítulo 2 de Provérbios hoje. E amanhã nós vamos voltar às 6 horas para o capítulo 3 de Provérbios. Coloca no seu celular, no seu despertador, 15 para 5, 20 para 5. Desculpa, para 6. Eu ainda estou um pouco sonolenta, não tem problema, liga o celular na sonolência mesmo. Porque no momento da sonolência a gente está falando do seu inconsciente. E é o seu inconsciente que vai mudar a sua vida, a sua realidade. Qual que é a sua dor, qual que é a sua dificuldade? Me conta aqui nos comentários. Porque eu sei que Provérbios tem a resposta para você. Eu não entendo nada da Bíblia, é muito grosso esse livro, eu nunca li um livro fino na minha vida, eu vou ler Bíblia. Então, se prepare para entender, para ler pelo menos Provérbios. Gente, são 31 capítulos, eu vou te mostrar aqui para você ver a finura de Provérbios. É muito pouco, olha isso aqui. É só isso. É só isso, Provérbios. E se você não entende nada, se você não tem tempo para ler, acompanhe as nossas lives. Porque você vai entender muita coisa. O óbvio tem que ser dito. E aqui eu tô para te dizer o óbvio que provavelmente você nunca ouviu. Para parar de sofrer essa angústia que você tem sofrido há 30, 40, há 20 anos, não importa. Se você tem um relacionamento de dor e conflito, se você é traída todos os dias, traído todos os dias, se a pessoa que você ama mente pra você e você não sabe mais o que fazer, levanta às 6 da manhã e vem para Provérbios. Eu tô te falando, vai salvar o seu relacionamento. Se você vive em dívidas, vem para Provérbios. Vai salvar as suas finanças.
Você não sabe mais como lidar com seu filho. Aonde foi que eu errei, meu Deus? Vai te falar onde você errou. E ainda dá tempo de você corrigir os seus erros. Vem para Provérbios. Provérbios é, para mim, a parte mais maravilhosa da Bíblia. Eu iria dizer mais importante, mas eu não posso dizer porque tudo aqui é muito importante. Mas assim, Provérbios é o resumo da Bíblia. Sabe aquele resuminho, aquele spoiler? Você quer um spoiler da Bíblia inteira? De Provérbios. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, domingo abençoado. E amanhã, dia 3 de Gotas de Sabedoria. Provérbios como você nunca viu.